Alessandra Fonseca. O tema da conferência dela, Oceanos e Sustentabilidade. Doutora em Oceanografia Química e Geológica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora associada na Coordenadoria Especial em Oceanografia daqui da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, integrando os cursos de graduação em Oceanografia e os programas de pós-graduação em Geografia e Oceanografia. Por favor, bem-vinda, Alessandra Fonseca, pode subir ao palco. Bem, muito obrigada. Obrigada ao Planeta Doc pelo convite, por compartilhar um pouco dessa experiência como pesquisadora, bióloga de formação, mas que identificou a água como um bem comum necessário para se estudar num ambiente em transformação como o nosso. Eu parto de uma análise num local, que o local é Florianópolis. Esse local Florianópolis, que é onde nos encontramos, gente, essa luz realmente é muito forte, cega a gente. Obrigada. Florianópolis, o que eu vou mostrar para vocês, ela é uma realidade não só aqui desse território, desse maritório em que nos encontramos, mas ele é a realidade do que acontece na costa do mundo todo e do Brasil, né? Em especial. O que nós estamos vendo aqui é um encontro de gerações, mas é um encontro temporal. É a caixa d'água, é a primeira caixa d'água de Florianópolis, ela foi construída em 1910, esse é o Morro da Caixa. Quem não é daqui e vale a pena conhecer, está no território do Monte Serra. Quem é daqui e não conhece o Morro da Caixa, vale subir e conhecer. Você tem uma vista da cidade, de um pôr do sol, que é único na cidade. E quando a gente olha para essa imagem, a gente está vendo algo que foi construído em 1910, a primeira caixa d'água da cidade, que tem uma perspectiva de água e tem uma perspectiva de saneamento e de saúde, e temos junto dela, hoje, a cidade em 2025. E uma criança brincando, soltando pipa, o que é muito comum nas comunidades aqui de Florianópolis. Essa foto foi tirada no dia 7 de setembro, quando tem um movimento... o grito dos excluídos. Então, vocês veem as mensagens associadas à justiça e à reforma urbana. E esse é o tema, né? O meu tema aqui não vai ser tanto a questão da oceanografia, do oceano em si, mas da água e da saúde como um bem comum. E quando a gente fala de saúde, ela está muito além do que um estado de saúde do nosso corpo físico, mas também mental e social. Então, quando a gente fala de saúde, a gente vai muito além da questão, ou do oposto, a ausência de doença e de enfermidade. E aqui uma linda... Ixi, voltou? Calma. Opa, aqui. A gente tem essa vista da cidade crescendo, Bahia Norte, continente, e essa grande vista aqui do Morro da Caixa. Pensar na saúde, a gente tem falado muito aqui sobre a questão desse novo paradigma que a gente precisa olhar. E eu gosto dessa imagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quando ele traz a base, a pilar desse sistema como o meio ambiente. Alguém aqui consegue viver sem uma água limpa? Alguém aqui consegue viver sem um ar puro? Alguém aqui consegue viver sem uma alimentação saudável? A gente precisa entender que a base, até de um sistema econômico, que a gente ouve muito como o grande objeto, né, de toda transformação, parece política, que estamos aí enfrentando, mas é a base ambiental que vai garantir a saúde, e a saúde plena. Se a gente não tiver essa água limpa, esse ar puro, esse alimento saudável, não tem vida, não tem saúde.
É só a gente ver as estatísticas de doenças no nosso mundo, tanto doenças mentais, como foi acabado de colocar aqui, psíquicas, como física. Hoje, na hora do almoço, eu vi um jovem saindo do HU, porque estava numa quimioterapia, e com a mãe em prantos. E como está essa cena cada vez mais frequente no nosso cotidiano. E se a gente não relacionar isso com a degradação ambiental, a gente não vai ter aquela força, aquela indignação que foi colocada ontem por alguns, incluindo o Boff. Se a gente não tiver essa indignação, como é que nós vamos virar essa chave? E a gente precisa se indignar, a gente não pode aceitar viver num mundo em que nos dão a doença. E quando a gente olha para o ciclo da água, eu acho que é muito comum a gente pensar nesses ciclos superficiais. Os rios. Quem é que olha para o subterrâneo? Quem é que olha para a água subterrânea? A gente não vê. Mas essa água está fluindo, assim como a água está fluindo pela atmosfera e pelos rios. Essa imagem da bacia hidrográfica das baías da Ilha de Santa Catarina, quem chegou na ilha pela ponte vê aqui, e isso daqui é uma imagem da bacia hidrográfica da água que flui para as baías. Essa baía acolhe culturalmente uma comunidade incrível, incluindo a mim, que sou moradora, sou cidadã dessa cidade. Nós temos aqui a maior produção de mexilhão e ostra do mercado brasileiro. Nós temos aqui a pesca tradicional. Então, nós temos aqui modos de vida conectado com a saúde da água. E como é que ela está hoje em dia? Desde aquela caixa d'água que foi construída em 1910 até hoje, quanta transformação essa cidade passou. E uma coisa que a gente está vendo são se perdendo as culturas. Então, estamos falando também de saúde, a saúde coletiva, a nossa conexão com o nosso maretório, que é esse espaço da água que flui. E quando a gente olha para esses usos da bacia, a gente vê que ao longo desse percurso, essa água que está fluindo tanto em superfície, como na atmosfera, como no subterrâneo, ela está interagindo com atividades antrópicas. Quando a gente fala dessa nossa sociedade de produção e consumo, a matéria dessa sociedade está interagindo com esta água que é o solvente universal, que está acolhendo substâncias e que está chegando na nossa torneira. E essa água, ela não para. Essa água está em movimento. Essa água é um fluido. Então, essa água que vem tanto na atmosfera, nos rios e no subterrâneo, está chegando nas baías. Aqui a gente está vendo uma modelagem da entrada de um tipo de poluente para dentro desse sistema. E ele, pelas cores, pela intensidade de cores, você vê as principais fontes das águas superficiais por esses contaminantes. Isso está chegando e está ficando nesse sistema. Mas essa água não vem só dessa bacia hidrográfica. Essa água vem de uma bacia hidrográfica também muito maior. Por exemplo, a bacia do Rio da Prata. A bacia do Rio da Prata é a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul. E ela sai aqui, no Oceano Atlântico, entre Argentina e Uruguai. E é incrível. Essa água, ela chega até aqui em Florianópolis. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem de satélite dessa temperatura da água superficial. Vocês estão vendo essa língua azul? Essa língua azul é a água da pluma do Rio da Prata chegando na nossa região. Vocês sabiam dessa conexão? E essa conexão, pensando no Rio da Prata e pensando naquela bacia hidrográfica local que eu mostrei para vocês, é onde a gente está na Bacia da Prata, o maior celeiro agrícola da América do Sul. E essa água, então, chega no Atlântico carregada de nutrientes. Aquela água que flui para as baías da Ilha de Santa Catarina traz também em suas águas contaminantes, incluindo nutrientes. Nutrientes que vêm muito pelos esgotos, pela agricultura, pela pecuária,
chega pela Pluma da Plata e favorece o crescimento de algas, porque é nutriente, é fertilizante. Só que essas algas, quando morrem, elas geram falta de oxigênio. Não é à toa que esse tipo de poluição é uma das metas, a 14.1, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque essa realidade é uma realidade que está em toda a zona costeira do mundo. Apesar de ter uma origem local ou regional, ela está distribuída em toda a zona costeira do mundo. Essa é uma imagem, vocês estão vendo aqui uma cor avermelhada, essa é a maré vermelha. Essa espécie, uma espécie, a Dinophysis, ela tem uma neurotoxina. Então, além desses fertilizantes, pela estrutura como ela chega ao ambiente aquático e marinho, ela beneficia um grupo de algas. Esse grupo de algas aqui, que cresce, ela é microscópica. Mas como que uma alga microscópica consegue crescer a um ponto a descolorir a água do mar? Imagina os milhões de células que a gente vai encontrar aqui. Só que essa alga, ela gera neurotoxina. Ela gera intoxicação gastrointestinal. Ela pode gerar morte. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente está passando por um cenário de poluição que está cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Essa imagem, da imagem de satélite, esse grande vermelhão aqui, indica vários dias, num período de maio de 2016, quando um somatório de chuva e de vento fez com que a água da Pluma da Plata chegasse até o estado de São Paulo. E esse fertilizante desencadeou um grande crescimento de alga, que vocês estão vendo aqui pela imagem em vermelho, que veio arrastando, foi sendo transportada até São Paulo. E quando chegou em Santa Catarina, nas baías da ilha de Santa Catarina, que são ambientes mais fechados, mais protegidos, e que entra também fertilizantes da sua bacia hidrográfica, então estamos falando da escala local, ali ficou e favoreceu a permanência dessas algas, que fecha a pesca, proíbe a pesca e a produção, a venda de produtos na maricultura. Então, nós tivemos, por causa desse tipo de poluição gerada por uma atividade que está fora da nossa bacia hidrográfica, mas também somada à nossa local, uma perda de 6 milhões em 2016, afetando várias comunidades aquícolas e da pesca tradicional, que dependem da qualidade da água para o seu desenvolvimento, não só econômico, mas social e cultural também. Esse evento aconteceu na Lagoa da Conceição em 2021. Aqui é a estação de tratamento de esgoto da Casan, que libera seus efluentes para dentro de um parque, uma unidade de conservação, nas dunas da Joaquina, e um excesso de chuva associado a uma má gestão da barragem de areia desta represa que segurava o efluente tratado, se rompeu para a lagoa e gerou uma crise nunca antes avaliada na região. Um crescimento de alga aconteceu, de mudar a consistência dessa água. Parecia um óleo essa água, por causa essa alga minúscula, microscópica, que nunca tinha sido identificada em nossas águas. Quando essa grande biomassa de alga morreu, consumiu oxigênio, e era impossível respirar o ar nessa lagoa, porque forma um gás. Essa falta de oxigênio gera uma produção de um gás, que é um gás tóxico, que irrita as mucosas e nos impede de respirar próximo dessa água. Morreu todos os peixes, morreu todos os moluscos, morreu toda a vida na lagoa. Isso daí se refletiu na qualidade de vida das pessoas. Aqui tem uma comunidade tradicional de pesca, à costa da lagoa. E eu nunca vi um pescador e uma pescadora chorando, porque o ambiente em que eles viviam morreu. Essa é uma das imagens de uma família, porque essa água, quando passou
Antes de chegar na lagoa, ela foi destruindo casas, foi destruindo vidas, morreu os animais dessas famílias. Esse senhor, ele teve uma doença que ficou com a pele afetada por mais de um ano. Que saúde é essa que nós produzimos nesse modelo de sistema? A gente não vai se indignar? Quem é do sul da ilha aqui? Tem uma turma grande, né? A Lagoa do Peri. A Lagoa do Peri, além de ser um espaço de lazer na nossa comunidade, é fonte de água. O que vocês estão vendo é uma microalga. Opa, volta. É uma microalga. Está aqui ela. Rhaphidiopsis harsenborski. É um nome muito difícil de falar. Mas ela também gera toxina. Ela não gera toxina em todos os momentos em que ela está no ambiente. São alguns cenários que podem favorecer a produção dessa toxina, dessa neurotoxina que afeta a saúde também humana, mas não só a saúde humana. E essa espécie, ela permanece nessa lagoa e ela está sendo encontrada nas caixas das águas que são servidas pela Lagoa do Peri. Vocês sabiam que vocês bebem algas? Ou toxicidade dessas algas, né? Quer dizer, o produto, a substância química que ela produz, não há sistema de tratamento de água que retire. Então, isso, no momento que ela produz, você vai estar recebendo na sua água e você vai estar bebendo. E ela também permanece no sistema. Todas essas algas tóxicas, né, que são desenvolvidas num cenário de poluição, essas permanecem, porque elas formam cistos de resistências, sedimentam e ficam no sedimento, e permanecem no sedimento. Então, o que nós estamos vendo aqui é essa alga que cresce e que fica também aderida e permanece nesse sedimento. Se aquele momento não está ideal para ela, não tem problema. Quando vier a situação ideal, ela tem o seu cisto de resistência, ela volta à sua atividade vegetativa e segue o ciclo, chegando nas nossas águas. Isso daqui é um cenário dessa Lagoa do Peri, num período de seca, durante um evento de laninha. A quantidade de água com essa população, isso daqui foi em 2019, se não me engano, já mostra que a Lagoa do Peri, como fonte de água para essa ilha, não é o suficiente. Nós, como cidade, Florianópolis, nós não somos uma cidade suficiente em água, que é o foco do que eu estou tratando aqui. Nós não temos essa água. Mas nós temos um plano diretor recém-aprovado, sem respeitar os limites da nossa cidade, que se expande a essa ilha. Porque se vocês forem na comunidade de Morretes, aqui na região de Palhoça, na margem do Cambirela, aquela comunidade agricultora e de pesca, hoje ela tem que sofrer com caminhões gigantescos que estão retirando areia de lá para a construção civil de Florianópolis. O nosso resíduo sólido, o nosso lixo, está indo para o aterro de Biguaçu. Então, nós afetamos, sim, toda uma comunidade que está no nosso entorno e a saúde desses ecossistemas. Sem essa base ambiental, não existe sociedade e muito menos economia. Essa daqui é uma estatística mostrando que a água que está servida nas nossas torneiras, aqui de Florianópolis, tem 26 contaminantes acima do limite permitido. 26. Entre esses 26, nós temos um que é o trialometano. O trialometano é um composto químico que se forma por matéria orgânica dissolvida, como se fosse o chá. Sabe as folhas quando caem no rio? Essas folhas, quando caem no rio, ela forma um chá, como a gente tem um chá na nossa casa. Esse chá é matéria orgânica,
Essa matéria orgânica, quando reage com o cloro, que é utilizado nas estações de tratamento de água, para que a água seja servida, isso forma um composto químico, o trialometano, que é cancerígeno. Então, nós estamos bebendo em nossas águas substâncias que vão promover o câncer. Vocês estão bebendo água que vai promover o câncer na vida. Pode não ter o câncer, mas pessoas que têm essa propensão, elas vão sofrer esse impacto. Essa é a planície do Campeche. Lembra da água subterrânea que eu falei para vocês? Planície do Campeche, uma grande areia. Olha essas áreas aqui de banhado. Essas áreas de banhado são super importantes para a gente enfrentar o cenário de mudança climática. São nossas esponjas naturais. O que nós estamos vendo aqui é essa grande planície sendo ocupada por prédios. Está aí, plano diretor atual, favorecendo isso. E nós temos o quê? Esse é o riozinho. O riozinho nunca foi como ele está hoje em dia. Esses prédios que estão sendo construídos aqui, todos sem um sistema de tratamento de esgoto. E para onde vai esse esgoto? Vai para o subterrâneo. Contamina o lençol freático. E esse lençol freático volta para o mar? Volta. Ele flui para o mar. Ele flui para o mar, e o que a gente está vendo aqui é água imprópria no Morro das Pedras, que não tem rio saindo ali naquela praia. De onde que vem uma água imprópria? E não é uma água imprópria assim, pouco acima do limite. É 6.000 números mais prováveis por 100 ml, enquanto que o aceitável é na escala de 100. Não estamos falando de pouco, nós estamos falando de muito. E quando a água, aqui o Morro das Pedras tem muita onda, é um espaço de muito surf. A quebra de onda no mar faz com que haja uma pressão negativa e a água do subterrâneo é puxada para cima. Isso está acontecendo na Lagoa da Conceição. A gente está detectando na Lagoa da Conceição que quando abaixa a maré, entra água de esgoto bruto, com temperatura alta, indicando atividade biológica, e oxigênio baixo, bruto. Nós estamos com as nossas águas contaminadas por esgoto. Isso não é só a realidade de Florianópolis, é a realidade de todas as cidades costeiras, sem um planejamento e sem um saneamento adequado. E não é à toa que nós temos, aumenta a piora da qualidade de água durante evento de chuva. Lava tudo, lava o continente, lava os rios, lava as cidades, e a água também subterrânea flui, carregando esses contaminantes que foram inseridos nesta água pela questão do esgotamento sanitário. E nós temos o quê? Casos de doença. Temos na água 35 da Lagoa da Conceição, 35 contaminantes emergentes. A cocaína foi a mais considerada nessa manchete, mas ela é o menor dos problemas. Nós temos a questão de antibióticos. Antibióticos que, quando entram na água natural, ela vai afetar a comunidade biológica, e isso envolve a resistência à doença. Que os antibióticos acabam diminuindo a sua capacidade de lidar, né, com a doença associada às bactérias. Tem um estudo recente que mostra que o microplástico que estamos ingerindo, além da poluição das águas, essas águas também estão vindo com microplástico. O microplástico, ele forma um escudo para as bactérias dentro do nosso corpo, dentro do nosso sangue, dificultando também que o antibiótico afete essas bactérias e combata a doença. Então, nós estamos criando um sistema de poluição que está afetando a nossa saúde, seja com doenças crônicas ou doenças agudas, como num caso de uma doença gerada por bactérias. Além da questão da qualidade de água, vamos pensar na saúde como uma saúde associada à coletividade, ao cultural. Essa aqui é a praia do João Paulo,
é uma praia que fica em direção às baías, a Baía Norte. Era assim a praia, uma praia de areia, era uma praia onde a comunidade fazia festa, onde a comunidade jogava bola, onde a comunidade ia buscar o berbigão para servir na hora do almoço. E pelos usos da bacia e desconsiderar a mata ciliar da nossa bacia, a proteção dos rios, a proteção das nossas águas, esse tipo de ocupação da bacia hidrográfica levou lama para dentro da baía, que está sedimentada na praia. Então, o que a gente vê que é um pescador empurrando o seu barco para poder chegar no mar e poder pescar. Essa realidade, eles agora conseguiram, depois de muita mobilização, um trapiche para poder acessar o seu barco mais onde tem água. Mas aqui no Saco dos Limões, aqui do lado da UFSC, está assim, é lama, e eles têm que empurrar o seu barco para poder fazer a sua pesca tradicional. Mas essas pressões, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, a poluição, a perda da biodiversidade, que foi muito falada aqui, e a mudança climática, elas atuam de forma conjunta, sinérgica, potencializando os impactos. Como é que nós estamos pensando a nossa cidade, ou qualquer cidade que nós temos aqui no Brasil, para esse cenário de aumento do nível do mar? Somos uma ilha? Olha aqui, a ilha, essa área em azul e vermelho, são espaços que estarão embaixo da água daqui a alguns anos. Essa imagem mostra que o nosso cenário de aumento do nível do mar, ele é mais catastrófico do que se esperava antes. Por quê? Porque os estudos estão mostrando que áreas importantes da região da Antártica estão derretendo com uma velocidade que não se esperava. Isso vai afetar o aumento do nível do mar e, consequentemente, as inundações. Esse é um cenário de um documento que a Prefeitura de Florianópolis tem desde 2015. Quem conhece aqui, esse é o shopping, hoje Vila Romana, na bacia do Itacurubi, mostrando em azul a área que será alagada. Olha onde está. E esse alagamento é um alagamento do aumento do nível do mar médio. Não estamos nem falando em período de ressaca, quando a gente já não transita por essa cidade porque ela fica alagada. Que saúde é essa? E aqui, para vocês terem uma noção de como as mudanças climáticas vão afetar a nossa saúde. Então, como é que a gente vai sair? Qual é o caminho que nós temos para seguir? Nós temos que pensar, nós temos um sistema único de saúde, que é o único no mundo inteiro, é referência do mundo. E que trabalha a saúde numa perspectiva da saúde única. Vamos trazer a questão ambiental, as estratégias ambientais, também para esse sistema de saúde única, que é o que a gente está falando, a qualidade da água, a qualidade do meio na promoção da saúde. E pensar que temos soluções baseadas na natureza como estratégia de enfrentamento. Nós somos uma cidade esponja. A gente está ouvindo muito falar disso. Nós somos, quando a gente olha para aquela bacia do Campeche, que eu mostrei para vocês, aquelas lagoas, aqueles banhados, aquilo ali é já o potencial que nós somos para enfrentar essa questão das cidades esponjas. E nós temos o que a gente chama de um cinturão verde pelos sistemas do carbono azul, manguezal, marismas, pradarias, que conseguem fixar carbono numa capacidade muito maior e estocar do que qualquer mata, qualquer floresta associada, e que isso daqui nos protege de intempéries como aumento do nível do mar, erosão, ressaca. E será que a gente está olhando para o planejamento da nossa cidade para manter essas áreas que já existem e que são muito importantes para a nossa adaptação à mudança climática? Não, não estamos. Mas nós temos também saídas para saneamento que podem ser pensadas. Esse é um exemplo do movimento Atingidos por Barragem, que eles falaram, nós não queremos aqui barragem para produzir energia. Nós vamos produzir energia a partir das fezes dos porcos, porque os porcos nós produzimos. Em vez de a gente poluir a água com esses dejetos, nós vamos produzir energia. E eles conseguiram barrar um processo de barragem no rio da cidade deles para garantir saúde e para garantir
energia. Então, e fossas biodigestoras também são estratégicas. A gente poderia ter aqui. Nós temos na planície do Rio Vermelho, na planície do Campeche, ainda muitas residências que poderiam estar usando esse sistema. Quando eu pergunto para as pessoas que tipo de saneamento você tem na sua casa, muitos não sabem. Você tem fossa? Você faz limpeza de fossa? Não faço ideia. Então, a gente precisa, sim, olhar também, além da questão das políticas públicas, isso é fundamental, né? Mas precisamos olhar para esse território e pensar em estratégias. Há estratégias. Pensar também na parte de biotecnologia. Eu gosto muito dessa imagem, de um lado a terra do Xingu, do outro a terra do agronegócio, mostrando a biodiversidade e o potencial dessas biodiversidades, tanto para ser remédios, mas como para equilibrar todo esse sistema que já foi bem falado aqui nesse encontro. Mas como é que a gente vai sair disso se a gente não eleger bem? Então, acho que isso é uma bandeira muito importante. Uma das nossas saídas, além de pensar em soluções baseadas na natureza, respeitar o nosso sistema ecológico e valorizar ele para estar em harmonia com a cidade, nós precisamos votar bem para evitar que esse tipo de problema volte a acontecer. E, no fim, a questão do tempo. Se a gente não tiver uma sociedade com tempo de pensar, de refletir, de se organizar, de se encontrar, de estabelecer estratégias coletivamente, e isso passa não só por nós, mas passa por uma comunidade enorme que não está tendo tempo nem de olhar para seu filho, para sua filha. Quiçá vai ter tempo de olhar para esses desafios do agora que a gente está tendo que superar. Eu conheço uma liderança aqui da Serrinha, e ele falou que até os 30 anos ele só pensava em sobreviver, só pensava em poder ter pelo menos 2 refeições ao dia, para ele e para a sua família. Como é que uma pessoa dessa vai pensar numa crise civilizatória, que é essa que a gente está pensando, e na organização coletiva para a gente superar isso? Então, esse processo tem que ser uma bandeira nossa, sim, e ela é urgente. Eu gosto muito da coletividade. Eu acho que nós vamos ter daqui a pouco o Eugênio falando sobre a força da coletividade dessa ilha e da resistência. Muito do que segura a destruição dessa cidade é a mobilização social. E eu fico muito feliz de poder participar desses movimentos, porque o que a gente está vendo aqui são pescadores e pescadoras dizendo a Casan, que é a empresa de saneamento, que não querem um emissário na Baía Sul. Porque existe uma transposição de águas, saindo a água da Lagoa do Peri, naquele cenário que eu mostrei para vocês, sendo servindo nas casas, passando por uma ETE, que é bem duvidosa a qualidade de tratamento dessas estações de tratamento de esgoto, e liberando litros por segundo de água contaminada no maretório dessa comunidade de pesca. E eu finalizo com essa imagem de crianças da costa da lagoa, conversando com o seu Ademar, um pescador, ancião dessa comunidade, e esse apontando para esse sentido, como o nosso colega falou anteriormente, a importância de se ter esse sentido, para onde nós queremos caminhar. Eu gosto dessa imagem, porque esse sentido nos mostra a interação intergeracional, o ancião da comunidade, ensinando sua prática e seu modo de vida para as crianças das escolas, olhando para a natureza, que é um espaço de reciclagem, de transformação, de vida, é um pesqueiro da comunidade de pesca da costa da lagoa, e apontando para lá, dizendo esse é um caminho. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para nós aqui. É na coletividade, juntando as gerações e olhando para essa natureza. Obrigada.